Hoje pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje quero falar com vocês em relação à Digi, nomeadamente sobre a sua subsidiária da Digi Bélgica, porque traz aqui algumas alterações à sua operação e isso é sempre relevante. Já sabem que nós, aqui no Viciado Comenta, para além de analisarmos as coisas do ponto de vista nacional, também olhamos do ponto de vista internacional, principalmente para uma operadora como a Digi, que opera em vários mercados, sendo que é nova entrante em grande parte deles, e que o crescimento dela nos vários mercados é indissociável daquilo que será o sucesso das operações em cada uma delas em particular. Ou seja, se as operações correrem mal de forma generalizada, mesmo que uma operação esteja a correr mais ou menos bem, isso vai acabar por ter repercussões. Temos, por exemplo, o exemplo da Mel, que apesar da Altice Portugal ter resultados positivos, o grupo em geral está com bastantes problemas e, portanto, isso pode colocar em causa, num futuro próximo, a operação portuguesa, seja do ponto de vista da consolidação, seja do ponto de vista até da venda. Portanto, a Digi não é diferente nesse aspecto, principalmente porque a Digi está numa fase diferente do exemplo que eu dei em relação à Altice. A Altice está a expandir o negócio para outros modelos, mas do ponto de vista de telecomunicações encontra-se com o grosso do investimento realizado. O caso da Digi é completamente diferente porque neste momento encontra-se numa fase de forte expansão no mercado português, no mercado espanhol, no mercado belga, vai agora iniciar o mercado do Reino Unido, mesmo no próprio mercado romeno, onde a implantação do 5G ainda vai um bocadinho atrasada e que está agora a acelerar. Portanto, ao fim e ao cabo, a Digi está em forte expansão e para isso é preciso capital. Para ter esse capital é necessário uma coisa muito simples. É preciso, numa primeira fase, alavancagem. Numa segunda fase é preciso retornos do investimento para que comece a haver dinheiro a entrar em caixa. Portanto, é assim que funciona e por isso é que eu gosto de analisar, para além da Digi em Portugal, gosto também de analisar o que é que vai acontecendo lá fora. Até porque há sempre coisas positivas sob o ponto de vista de serviços adicionais que possam existir noutros países e que nós podemos ficar de olho neles para Portugal, perceber se pode ou não pode chegar cá a Portugal, mas tendo também atenção que há sempre coisas que são direcionadas para diversos mercados diferentes, ou seja, há coisas que até podem existir em determinados mercados e depois existem outras que se calhar não fazem tanto sentido nos mercados, em outro mercado. Por isso, meus amigos, sem perder mais tempo, vamos então aqui começar, e eu vou começar por vos mostrar, nós estamos aqui no Belga News Agency, que mostra-nos mais ou menos como é que estava a Digi no final de 2025. Eu creio que entretanto já saíram dados do primeiro trimestre de 2026, mas não anda muito diferente dos valores que estão aqui e, portanto, dava conta que a Digi Bélgica encerrou 2025 com cerca de 91 mil clientes móveis, segundo os resultados anuais da empresa. A operadora, que foi lançada à mesma altura, mais ou menos, do que... portanto, a Digi Bélgica foi lançada mais ou menos à mesma altura da Digi Portugal, completou o primeiro ano e tem neste momento 13 mil clientes nos últimos 3 meses de 2025. Portanto, só para vocês terem mais ou menos essa noção... A Digi neste momento, comparativamente a Portugal, tem menos de 5 vezes a dimensão. A Digi Bélgica tem menos de 5 vezes a dimensão da Digi Portugal, desse ponto de vista. Em Portugal nós temos, no último trimestre, ou melhor, no primeiro trimestre de 2026, tínhamos 507 mil clientes móveis, na Digi Bélgica temos 91 mil. Portanto, a dimensão é completamente diferente e por aqui se percebe que, muito provavelmente, a operação não está a correr da melhor maneira. Atenção que há uma diferença, que aparece aqui explícita, que ao contrário do que acontece em Portugal, em que a Digi opera como Digi e ponto, na Bélgica é uma joint venture, ou seja, é uma espécie de um consórcio entre a Digi e a empresa de telecomunicações Citymesh. Entretanto, no ano passado, a Digi decidiu aumentar a sua participação no negócio, passando para 77% dessa participação no tal consórcio. Pronto, portanto, isto tudo para vos dizer o quê? A Digi Bélgica é na mesma uma subsidiária da Digi que leva a mesma proposta que acontece nos vários países, que é entrar num mercado, ser disruptivo, trazer uma proposta de serviço diferente e começar a minar pelas bases as incumbentes, nomeadamente lá na Bélgica temos a Proximus, temos a Orange Belgium e temos a Telenet, ok? Como as incumbentes de lá. E, portanto, aquilo que vai acontecer é que, por simplesmente, aqui a Digi vai tentar, através dos seus serviços, entrar um bocadinho nestes mercados. Para terem noção também, em Portugal nós já temos uma implantação de mais
de 3 dígitos no número de utilizadores, seja de fibra, seja de TV, enquanto que na Digi o objetivo final era até final de 2025, ou seja, na Digi Bélgica, o objetivo era até final de 2025 chegar a 100 mil residências, ou seja, chegar a 100 mil residências e ter fibra a passar em 100 mil residências. Portanto, vocês percebem que o expectado até ao final de 2025 a nível de cobertura é inferior àquilo que existe já com conversão feita, ou seja, entre o número de lares a que chega a fibra da Digi e o número de pessoas que decidiram avançar para o serviço. Claro que com isto temos uma vantagem significativa para a Digi em Portugal, que é a questão da compra da Novo, e portanto isso deu ali um impulso significativo, mas percebe-se claramente que a operação não está a carburar da mesma maneira que ocorreu em Portugal. Por causa disso, a Digi avançou com uma parceria com o bpost, que é basicamente os CTT de lá, e a partir de agora os CTT de lá, o bpost, passará a ter um quiosque, ou terá um quiosque, uma prateleira, ou seja, vai passar a fornecer os serviços, ou a fornecer a possibilidade de contratação de serviços da Digi. Isto é absolutamente importante porque vai permitir à Digi passar a ter uma muito maior abrangência e presença em todo o território belga. Só para vocês terem noção então, continuamos aqui no Belga News Agency e dá conta então que a operadora de telecomunicações Digi em breve venderá as suas assinaturas móveis e de internet em todas as 655 agências dos Correios bpost em toda a Bélgica. Anunciaram as duas empresas na segunda-feira. A parceria terá duração de 5 anos e representa um passo importante para a Digi, uma operadora de telecomunicações de baixo custo. Até agora, a empresa belga romena vendia principalmente assinaturas por meio do seu site, agentes de venda e cerca de 100 lojas parceiras. Ainda não possui lojas próprias. Tem aqui algumas lojas identificadas como lojas próprias, aparece aqui no próprio site. Não é lojas, são stands, mas pronto, não é os pontos de venda, mas sim, ainda não tem lojas físicas, loja mesmo Digi como nós temos cá, e portanto isto é ainda mais importante. Os clientes poderão assinar assinaturas, é fixe, está traduzido, já sabem, de telefone móvel e internet residencial diretamente aos balcões dos Correios. O foco principal será inicialmente nos móveis, já que a rede internet fibra da Digi ainda está a ser desenvolvida principalmente em Bruxelas. Portanto, só para vocês terem noção, o que é que seria, por exemplo, a Digi em Portugal passar a estar presente em todas as lojas dos balcões CTT. E isto é importante para uma empresa que de repente quer fazer acelerar o seu processo, nomeadamente nos serviços móveis, que já está um bocadinho mais seguro. Na fibra é sempre aquela coisa que demora sempre mais tempo, porque é necessário desenvolver a infraestrutura. Eu estava-vos a dizer que estava-vos a mostrar aqui por causa da questão. Neste momento, a Digi tem uma presença mais ou menos abrangente, ou melhor, está mais ou menos bem espalhada no mercado belga, ou seja, as pessoas na Bélgica meio que conseguem encontrar um posto Digi relativamente perto. A questão é, a grande maioria desses postos são este género, como acontece cá em Portugal, que é lojas de coisas de assistência de computadores, papelarias, esse tipo de coisas, ok? Isto faz com que é completamente diferente tu estares numa operadora que tem lojas próprias ou estares numa operadora que tem este tipo de pontos. Isto é bom principalmente para questões dos pré-pagos, porque aí é absolutamente relevante este tipo de lojas, e nós vemos isso, eu já analisei aqui com vocês em relação à questão da Lyca Mobile. A Lyca Mobile é muito forte nisso. Porquê? Porque muita gente, até turistas, que conhece a Lyca Mobile de diversas latitudes, nomeadamente até da Ásia, onde é fortíssima, chega a qualquer país e a primeira coisa que pensa é: vou precisar de arranjar um cartão deste país, se não quiser entrar naquela questão dos ESINs, vou à procura de um quiosque, uma loja qualquer que faça, neste caso, ou que tenha o letreirozinho cá fora a dizer Lyca Mobile, chega ali e compro, já é algo normal. No caso da Digi, a proposta da Digi não é bem esta, na minha opinião. A Digi quer ser uma operadora de raiz, quer ser uma operadora para os locais, não é bem uma operadora que quer fornecer aqui um serviço de conectividade, uma coisa simples, uma coisa fácil, que baseia o seu negócio em MVNO. É muito diferente. Pode entrar nesse mercado, sim senhor, com a venda de alguns pré-pagos, mas não é o core business da Digi nos mercados onde entra. Aí a Digi quer ser presente em todo lado. E assim, há uma diferença entre aquilo que nós desejamos ser e aquilo que o nosso budget permite que nós sejamos. E, portanto, é se calhar difícil a Digi de repente estar a criar uma rede gigantesca de lojas físicas, como acontece com as incumbentes em cada um dos países, onde já estão há décadas, onde já têm um negócio consolidado e tal. E, portanto, muito provavelmente a Digi quererá fazer uma coisa diferente, que é utilizar grande parte desse tipo de fundos para, ou neste caso, desse tipo de investimentos que faria na abertura desse tipo de lojas, para a infraestrutura, para chegar mais rapidamente
a um nível interessante do ponto de vista da infraestrutura. Por exemplo, no caso de Portugal, a Digi já tem algumas lojas físicas, a grande maioria delas são todas elas ex-lojas novo. Ou seja, aquilo já vinha no bundle. Quando eles compraram a novo, acabaram por comprar aquilo. É diferente fazer isso com as lojas, ou seja, arranjar lojas do zero, ter pessoal para isso. Não é só fazer um rebranding da própria loja, é necessário ter toda a infraestrutura preparada do zero para então começar a ter essas lojas. Portanto, é um processo um bocadinho mais lento que acontece em Portugal. A compra da Novo, de facto, deu uma grande alavancagem aqui à Digi Portugal nesse aspecto, porque permitiu saltar algumas etapas. Ainda assim, é muito, muito relevante que a Digi consiga chegar então a muito mais sítios, como é o caso da presença em 655 lojas dos balcões do Bpost, e isso também é relevante. Porquê? Porque de certeza absoluta que haverá balcões em zonas mais remotas, haverá balcões, inclusive até aqui na própria notícia fala que este tipo de, ou neste caso que o Bpost faz acordos com outros tipos de serviços para garantir os serviços locais, ok? É considerado tipo um polo de serviços locais. Tem, por exemplo, uma oferta de um serviço com o BNP Paribas que fala precisamente com a questão da oferta de serviços bancários. Tem também as transferências internacionais com o Ria Money Transfer, ou seja, os CTTs de lá, o Bpost de lá, tenta ser para além de ou seja, tenta ser um polo agregador de alguns serviços para garantir que as populações tenham ali acesso, porque nem em todo lado nós temos literacia digital para as pessoas irem à internet subscrever as coisas, nem em todo lado as pessoas que querem tratar das coisas a um balcão com os humanos podem, então, porque eu digo com o balcão com os humanos, porque hoje em dia já há balcões que atendem o pessoal com um tablet que é falado em LLM, enfim, vamos avançar isso, mas pronto, portanto, isto é absolutamente relevante para a estratégia da Digi. Vamos perceber como é que ao longo de todo o ano 2026, já vamos a meio, isto tem repercussão ou não naquilo que é o crescimento dos serviços, nomeadamente dos serviços móveis numa primeira fase, que são aqueles que neste momento são mais importantes à Digi fazer crescer, porque apesar de poder haver muita gente interessada na fibra da Digi na Bélgica, ela ainda não chega praticamente lado nenhum a nível de percentagem, ok? A nível de percentagem. Claro que chegar a 100 mil residências já é interessante, isto vai crescendo com o tempo, mas isso acontece cá em Portugal e a escala já é muito maior do que aquilo que acontece na Digi Bélgica. Portanto, imaginem, cá em Portugal temos imensas pessoas a dizer eu gostaria imenso da Digi, eu gostaria imenso da Digi, mas não passa aqui, não passa aqui, não passa aqui, pá, já estamos à espera há um ano, não é fácil. É diferente da questão do móvel, já falámos sobre isso. Adicionalmente a essa questão, a Digi lançou também aqui uma nova oferta, que é a oferta dos 60 GB. E isto nós temos que olhar para estas ofertas como, percebam o privilegiado que nós somos comparativamente àquilo que são as propostas que a Digi oferece na Bélgica. Na Bélgica, por exemplo, o serviço máximo que custa 9 euros por mês tem 60 GB, ok? E não é mau. E não é mau, comparativamente aos preços que lá se praticam. Eu em breve vou fazendo devagarinho aqui os vídeos, vamos analisar as várias empresas dos vários países onde a Digi está, neste caso a Proximus, que é uma das maiores de lá, vamos analisar as propostas, que é para podermos comparar com aquilo que depois a Digi faz, está bem? Mas pronto, são vídeos que vão sim devagarinho. Em todo caso, portanto, lança aqui uma nova proposta de 60 GB por 9 euros por mês. Tem aqui uma proposta canhão de 7 GB por 3 euros por mês. Pá, isto qualquer dia a Digi está para receber, está a pagar dinheiro para as pessoas terem cartões. Mas pronto, isto é mesmo uma proposta canhão. Tem um objetivo muito simples, que é dar aqui um cartão às pessoas que tem mesmo um consumo mínimo dos mínimos, mas pronto, basicamente é isso. E do ponto de vista aqui da internet, tem aquele tal serviço que eu já falei várias vezes, que seria muito, muito interessante ver chegar a Portugal, que é este 5G Home Internet. É absolutamente vital que um dia destes a Digi olhe para o mercado português e coloque este tipo de serviço em ação. Agora, muita atenção a uma coisa. Este tipo de serviços, neste caso, como vem aqui, eu até vou fazer a tradução para português, que é para a gente não citar a coisa. Velocidade de download até 100, 110. Ou seja, vocês aqui percebem, mas o tarifário é limitado. Mas olhem a limitação da velocidade. Estão a perceber? É completamente diferente das velocidades que estão aqui a ser faladas, ou seja, do ponto de vista da internet móvel, aqui vocês já levam um cap, 110. Porquê, amigos? Que é para não entrarmos outra vez naquela conversa da U, das políticas de utilização responsável, aquela coisada toda, está bem? Que é para a gente evitar estes problemas. Tens internet ilimitada, mas tens este valor aqui. O objetivo daqui, de ter esta internet residencial 5G, qual é que era? Em primeiro lugar,
por exemplo, para Portugal, iria permitir à Digi entrar nos pacotes quádruple play, ou seja, ter telefone fixo, internet fixa, televisão, móveis, desculpa, disse quádruple play, quíntuple play, telemóveis e banda larga móvel. Porque até então a Digi não tem banda larga móvel oficial e, portanto, isso faz com que a Digi oficialmente não venda pacotes quintuple play e, portanto, não consegue entrar nessa categoria depois para também ser analisado qual é que é o pacote mais barato, que obviamente que seria da Digi. Portanto, neste caso concreto não me chocaria nada, até tem aqui uma taxa de 40€, mas é assim, meus amigos, vocês recebem um router Wi-Fi 6, peço desculpa, e tem uma antena 5G, tem tráfego ilimitado e tem uma velocidade de 110. Provavelmente os 10 aqui são muito limitados, poderia ser um bocadinho mais, mas logo, para nós termos termo de comparação, as incumbentes estão nas suas marcas brancas a vender velocidades, nomeadamente, por exemplo, a Amigo e a Uso na plataforma com restrições de 150-50. Portanto, neste caso concreto, se a Digi viesse para Portugal com uma velocidade de 150-50 num plano residencial destes, seria muito interessante. Não sei qual seria o preço, nem se a taxa de montagem seria esta ou não, mas seria interessante. Agora a questão é, teria que haver uma política de utilização responsável bem identificada, ok? Para não haver outra vez a conversa da U, porque é assim, é como eu vos digo, uma coisa é eu estar a fornecer internet fibra, e essa internet fibra ter, como é que eu poderei dizer, ter as limitações físicas que podem no futuro acontecer, sei lá, uma enorme avalanche de clientes e de repente a fibra tem algum stress porque de facto foi mal dimensionada e tal e tem que se adicionar alguma capacidade, isso é uma coisa, mas que num futuro próximo não vai acontecer. Outra coisa é nós de repente estarmos a democratizar este serviço residencial. Agora, uma coisa que também é interessante é a Digi continua a ter nos seus cartões esta utilização. Cá em Portugal há N pessoas que têm cartões, ou melhor, têm equipamentos para cartões móveis e utilizam-no como routers. Há N situações como esta, ok? Portanto, ao fim e ao cabo, oficiosamente a Digi já tem este serviço. Oficialmente, nem por isso. E, portanto, eu gostaria de ver este serviço a chegar em Portugal, até pelo facto de que há pessoas que até podem ter a ideia de, não, eu vou querer utilizar, mas eu não queria estar a fazer o investimento de estar a comprar o router, ou não tenho conhecimento de como é que isto se faz, ou não, simplesmente a Digi poderia fornecer este serviço diretamente. Entrega-te o router, entrega-te lá o cartãozinho, mete tudo a funcionar, tudo configurado, porque depois há aquela questão da APN, não sei o quê, que não funciona. Não, já vem, tudo configuradinho, tudo pronto, é só chegar, ligares à tomada, tens a tua rede, é isto que funciona. Com aquelas limitações, por exemplo, estou a dar um exemplo, 150-50 em Portugal, uma PUR identificada, ok? Se a Digi realmente quiser pôr esse ilimitado com 3 teras, porque é assim, o pessoal a utilizar, que é para não entrarmos outra vez naquela discussão, o pessoal a utilizar banda larga móvel para ter os seus serviços de casa, ou seja, para ter computadores, para ter Playstations, para ter esse tipo de coisas, fazer downloads à vontade, aquelas coisas, já sabemos que vão bater lá nos limites do não sei quê. Portanto, é bom que a PUR esteja clarinha, que é para não haver conversa. Se é 3 terabytes, é 3 terabytes. Aqui neste caso diz tráfego ilimitado. Provavelmente, vamos imaginar que a Digi cá para Portugal diria tráfego ilimitado, só poderia aplicar a PUR e não a limitação mensal, como é a questão dos 3 terabytes. Por isso, ter isso tudo bem clarinho, porquê? Porque isto pode ser muito bom do ponto de vista teórico, mas depois de lançar pode ser um desastre comercial se de repente o pessoal começar todo a puxar a fundo por este tipo de serviços, porque é como eu vos digo, quem quer puxar vai continuar a puxar. Vai ter o seu equipamento próprio, vai utilizar o seu telemóvel em hotspot ou até por cabo, vai fazer o que quiser fazer. Para quem quer fazer, vai continuar a fazer. Agora, se vais massificar este serviço, obviamente que vai haver maior abrangência e maior pressão, neste caso, em cima das redes. Portanto, vamos ver como é que isto avança para o futuro. Para já, são boas notícias. A Digi não estava a ter uma performance nada significativa na Bélgica, decidiu avançar com o lançamento de um novo pacote de serviço móvel, decidiu avançar com esta parceria com o Bpost, decidiu agora ter uma outra abordagem, parece-me a mim, mais agressiva para tentar fazer crescer estes valores e para tentar conseguir entrar mais fortemente no mercado e, acima de tudo, também para ganhar um bocadinho mais de confiança, porque eu acho que até para as pessoas
pessoas de mais idade, os correios, não é? A plataforma dos correios é algo relativamente confiável, é diferente. Se calhar essas pessoas nem sequer andam muito em lojas de reparação de computadores ou esse tipo de coisas, sei lá, onde a Digi normalmente costuma estar. Se calhar isto vai ser não só uma manobra para de repente estar em mais 655 lugares, que é muito relevante, como também uma manobra para conseguir chegar com mais credibilidade a essas populações. Vamos ver se vai ou não vai de facto fazer alteração, e estaremos cá no Viciado Comenta a acompanhar todos estes tópicos daqui em diante. Um grande abraço a todos e digam-me nos comentários o que é que vocês acharam em relação a este tópico. Fui!